E aí, gente, beleza? Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bom. Nesse vídeo aqui eu vou contar as histórias das minhas câmeras. Quais câmeras eu tive até hoje. Vou contar um pouquinho. Acho que vai ser um vídeo meio longo, porque tem bastante história. Então faz o seguinte, vai lá na cozinha agora, pega um pãozinho, pega um Nescauzinho, um cafezinho e vem assistir esse vídeo aqui que é bastante história. Onde que a coisa começa? Eu não me lembro o ano, tá? Mas foi no auge do Orkut. Lembra do Orkut? Se você é mais velho, você vai lembrar do Orkut. Para quem é novo, o Orkut ele era o nosso Instagram e o nosso Facebook. Aí tinha o Orkut, cada um tinha seu Orkut, mas assim, o Orkut dava para colocar 12 fotos. Não sei se vocês vão lembrar disso. Só que eu não tinha foto, só tinha foto de eu bebê. Eu bebê e eu com, sei lá, com 10 anos de idade. Naquela época eu devia ter, sei lá, 18, 19 anos. A gente queria colocar fotos para as menininhas ver, né, que nós estava lá, nós estava na pista, garoto, nós estava na pista. Aí eu cheguei com os meus amigos e falei assim, ó, gente, vamos fazer o seguinte, câmera digital era caro, era caríssimo, vocês não têm noção, você acha que é caro hoje, naquela época era pior. Era muito caro porque tava tendo aquela revolução, né, ainda a gente pegou aquele período de transição do filme pro digital. Do digital, eu já falo assim, o digital legal, o digital bom, não o digital porcaria, o digital ok. Aí eu falei pros meus amigos assim, ó, gente, é o seguinte, câmera digital é muito caro. Ou a gente se ajunta, todo mundo, e compra, porque assim, era uma renca de moleque querendo tirar foto pra gente colocar no Orkut. Então foi que eu dei a ideia, não lembro se foi eu também. Então foi aí que eu dei a ideia de falar assim, ó, meu, vamos fazer o seguinte, eu tenho câmera de filme, cada um compra um filme, de sei lá quantas poses, né? Eu nem sabia disso, 36, 24, sei lá quantas poses. A gente coloca, tira, depois a gente revela e escaneia e coloca na internet. Olha o trampo que dá isso aí. E a gente fez isso. Comprou lá, catou aquelas câmeras quase aquelas câmeras descartáveis, sabe? Que você tem para fotografar o aniversário do seu filho lá e colocava lá e fotografava e depois jogava fora. Aí colocamos, fizemos as fotos. Inclusive, se eu achar alguma dessas fotos desse período, eu vou acrescentar no vídeo aí, tá? Mas se eu achar, não sei se eu vou achar. Eu sei que tem um CD que tá guardado, mas, né? Se eu achar, vocês estão vendo. Se não tiver vendo, é porque eu não achei. E a gente tirou, fez, revelou, mas a gente percebeu o seguinte, dava muito trampo. Aí um amigo meu falou o seguinte, meu, vamos fazer o seguinte, nós dois que nós é amigão, vamos com o nosso trampo, vamos comprar uma câmera, você dá um pouquinho, eu dou um pouquinho, a gente fica a câmera aqui, ó, eu fico um pouquinho, você fica um pouquinho. E naquela época era o seguinte, ou eu comprava desse jeito, ou não tinha como, minha mãe não tinha cartão, não tinha nada, então eu também não tinha dinheiro para comprar à vista, então ou era desse jeito ou não dava. E combinamos. Falei, ó, seguinte, vamos ver quanto fica a prestação. Na época eu ganhava R$200. Caramba, eu ganhava R$200. O meu salário era R$200. O que você faz com R$200 hoje? Era meu salário. Aí eu falei pra ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos lá ver qual câmera é e a gente vê quanto que fica o valor da prestação para ver se vai caber no nosso orçamento, porque o nosso orçamento era gigantesco, né? E a gente fez lá, acho que dava R$50 para cada um por mês. Então assim, a gente ganhava R$200 e R$50 tinha que ser por uma câmera. Mas beleza, deu certo, compramos a câmera. Honestamente, eu lembro da câmera, mas eu não lembro da marca. Não sei se era Kodak, se era Fuji, eu não lembro. Eu sei que era uma câmera bem legalzinha, assim, era essas PowerShoot, né? E beleza, deu certo. Aí pagamos a câmera, aquele negócio todo. Mas essa situação de ficar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nessa época, gente, eu não pensava em fotografar. Era só para colocar na rede social. Só que esse negócio de ficar uma câmera um pouquinho aqui na minha casa, depois ficava um pouquinho na casa dele, depois emprestava para não sei quem, começou a me irritar. Eu falei, quer saber? Eu já estava ganhando melhor, falei, vou comprar a minha própria câmera. Aí eu comprei essa câmera aqui, ó. Essa Samsung, que eu nem sei que modelo que é, alguma coisa 60. Tem a caixa, mas eu nem lembro, mas acho que nem pega mais, não tem bateria. Não pega mais. Mas é essa aqui, ó. Essa daqui foi a minha primeira câmera, minha mesmo, só minha, foi essa daqui. Me diverti bastante com essa câmera aqui, tirei muita selfie, muita foto assim, ó. Muita foto assim, ó. E muita foto assim, ó. Mas foi muito legal. Aí eu ia trabalhar com essa câmera. Pra você ter uma ideia de tanto como eu gostava de ficar tirando foto de mim mesmo. Hoje eu odeio. Na época eu adorava. Eu falava, meu, eu preciso ter uma foto aqui. Eu ficava tirando foto. Então eu ia trabalhar. Eu tenho um álbum só de foto dessa câmera aqui. Só de selfie no trabalho. Na hora do almoço. É a coisa mais horrível do mundo. Se eu achar, eu coloco algumas aí. É constrangedor. Então essa, de fato, foi a minha primeira câmera. Só minha. A primeira DSLR que eu tive foi a Canon T1i. Era a câmera mais básica da Canon. Tinha a T1i, T2i, aí já ia para umas outras mais top de linha lá. E eu adorava aquela câmera. E naquele período que a Canon T1i, quem comprou foi minha mãe. Comprou para dar pro meu irmão, porque assim, ele gostava, ele queria uma câmera, ela comprou essa daí. Só que eu não me interessava por fotografia. Eu já contei isso aqui no canal, mas
vou ter que contar de novo. Eu não me interessava por fotografia, eu me interessava por fazer vídeo. E essa câmera me ajudou muito, porque eu fiz muito vídeo com ela. Eu tinha um outro canal no YouTube também, vocês nunca vão saber qual que é, ele tá ativo ainda, mas vocês nunca vão saber. Que era um negócio meio de comédia, que eu queria fazer uma zoeira, não sei o que. Fiz durante um tempo, óbvio que não deu certo. E foi nessa câmera que eu aprendi a fotografar. Porque assim, era uma câmera que era pra mim, pro meu irmão e pra namorada que ele tinha na época, né? Porque ela também gostava, então ficava um pouco na casa dela, ficava um pouco aqui. E esse negócio começou a me irritar. Eu falei, putz, não dá pra ficar com uma câmera só. Tinha vez que eu queria sair pra fotografar, porque eu fiquei viciado. Eu queria sair pra fotografar toda hora. A fotografia no início, essa fotografia um pouco mais séria, eu usava como válvula de escape do meu trabalho. Então eu trabalhava de segunda a sexta, chegava extremamente estressado. Sexta-feira, muitas vezes sexta-feira à noite eu já saía para fotografar. E sábado e domingo era certeza. Ninguém me via em casa, eu só pegava a câmera e desaparecia. O que acontecia? Algumas vezes eu queria sair para fotografar, a câmera estava com o meu irmão e com a namorada. Outras vezes ele queria fotografar, a câmera estava comigo, então ficava aquele negócio chato. Aí eu comecei a perceber, falei, meu, vou ter que comprar uma outra câmera, a gente vai ter que comprar uma outra câmera. Aí eu comecei a pesquisar, né? Na época você tinha a Canon T1i, a Canon T2i e pulava já para 7D, a 60D não tinha sido lançada, a 60D lançou um pouquinho depois da 7D. Só que assim, era um caminhão de dinheiro de diferença. Era muito mais caro. Tipo, a Canon T1i era 1.000 e pouco e a 7D era quase 4.000 reais. Era impossível eu comprar. Mas aí acontece aquelas coisas que acontecem de vez em quando na vida de um pobre, que é o seguinte, quando de vez em quando seu pai pega uma puta grana, sabe que acontece essas coisas? A sua mãe pega uma puta grana de uma coisa que ia sair, pegou. E nesse período minha mãe tinha pego um dinheiro e tava um dinheiro guardado. Eu falei, ô mãe, você não tem como emprestar aquele dinheiro pra me comprar essa câmera aqui, ó? E eu vou te pagando parcelado? Ela falou assim, ó, olha, tá bom, pega o dinheiro lá e vai lá comprar. Aí eu fui e comprei a Canon 7D, né, zero bala, coisa mais linda do mundo. Foi a primeira câmera grande assim que eu peguei, que falei, nossa, sabe, fotógrafo, né, iniciante na fotografia, o tamanho te impressiona, né, você fica, meu Deus, olha o tamanho dessa câmera, coisa bonita de ferro, não sei o que. Na época eu vi aqueles vídeos do Digital Riv, que eles derrubavam a câmera, que eles botam fogo na 7D e nada acontece. Eu ficava aqui, ó, é 8 FPS, ficava, né, aquela besteira de iniciante. Usei a Canon 7D durante um bom tempo e nesse período eu vou contar as lentes que eu tinha nesse período para você entender quando eu fui assaltado. Nesse período eu tinha a Canon T1i com a 1855. Tinha a 7D, Canon 7D com a 40mm, a 50mm 1.4 que eu tinha acabado de comprar. Tinha a 24-105 também que eu tinha comprado assim, tipo, pouquíssimo tempo. E tinha 55-250 e a 10-20, uma Sigma 10-20. Então eu tinha essas lentes na época, eu tinha bastante lente já estava aprendendo flash. E nesse período aí que eu falei, vou fazer curso. Acho que eu preciso fazer um curso de fotografia e tal, porque eu estava naquela dúvida que provavelmente se passa de meu, o que eu vou fazer, o que eu vou fotografar, eu quero ser um fotógrafo de casamento, eu quero ser fotógrafo de rua, o que eu vou fazer, né? Tava nesse período aí. Então eu achava, na minha mente, eu criei uma coisa que eu precisava ter um diploma. Então eu entrei no curso de fotografia básica do Senac só para ter um diploma, porque assim, eu já sabia fotografar, eu já entendia da fotografia, mas eu entrei porque eu achava que eu precisava de um diploma. Foi super legal o Senac, o professor era 10, a galera que eu conheci foi muito legal, a gente fotografou por anos junto, agora que se separou assim, mas foi muito legal esse período do Senac. Então valeu de várias coisas ter entrado nesse curso básico do Senac. Aí eu já tava com aquele pensamento assim de, pô, eu queria tanto uma câmera full frame, né? Porque a gente fica vendo a galera falando, e é review, e não sei o que, e é comparação, é umas bobagens, cara, que eu vou te falar uma coisa, a vida real não é um review. A gente não trabalha assim na vida real, tá? Mas tudo bem, eu ficava vendo esses canais de review e eu queria uma full frame. Aí, só que assim, a 5D Mark II na época era caríssima, ela tava em linha ainda, não tinha lançado a 5D Mark III, então ela não era o topo de linha, né? Ela era a full frame mais barata, só que era caro, não dava. A 7D pra mim já era caro e a 5D era mais caro. E eu lembro que eu falei assim, não vou mais comprar equipamento, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou estudar mais, mas aí eu decidi estudar por conta. Então eu comprava cursos separados para me estudar, então comprei curso de flash, comprei curso de fotografia de casamento, fotografia de retrato, aquela coisa toda, então fui comprando todos esses cursos e fui estudando, absorvendo, estudava e praticava, por isso que eu sempre falo, estuda, pratica, estuda, pratica. O meu irmão, que é o Rafael Chapania, que tá aqui, ó, a gente fotografava todo mundo junto, né? Então tinha os meus amigos
E o meu irmão, a gente sempre fotografou junto, a gente ia para os mesmos lugares fotografar. Quando eu não ia sozinho, a gente ia todo mundo junto assim. Não tinha nem montado o canal nessa época ainda. E aí ele chegou e falou, vamos fotografar, não sei aonde. Aí nesse dia eu tava com dor de cabeça, eu falei, putz, eu não vou. O que é uma das coisas mais raras do mundo, alguém me chamar para fotografar e eu falar que eu não vou. Principalmente naquele período que eu tava extremamente viciado no negócio. Só que eu tava com dor de cabeça, então o que eu falei? Eu tenho um lema comigo que é o seguinte, se eu não estou bem, eu não saio de casa. Tenho pânico de passar mal na rua, então eu prefiro ficar em casa, prefiro perder o rolê. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei, não vou não, vamos vocês aí. E eu lembro até hoje que eu fiquei em casa assistindo um show do ZZ Top. Então foi o meu irmão pegou, os equipamentos que o meu irmão pegou a 7D, que era a nossa câmera principal, a 24-105, 50mm 1.8, 50mm 1.4. Por quê? Porque iam os amigos fotografar também, e nem todos eles tinham essas lentes, então a gente levava para falar, usa essa daqui, usa essa outra, não sei o quê. A gente era que tinha mais lente, então ele levou, recapitulando, 7D, 50mm 1.4, 50mm 1.2, 1.8, Sigma 10-20 e 24-105. Ele saiu para fotografar, passou 1 hora, ele entra dentro de casa com o olho desse tamanho assim, ó. Fui assaltado. Eu achei que tava brincando. Fui assaltado. Aí quando eu olhei a cara, que eu vi que aquela cara era real, eu falei, puta que pareba, mano. Perdi todos os meus equipamentos. Tudo, eu perdi tudo. Lembrando que a 50mm eu tinha acabado de pagar a primeira parcela. Eu tinha comprado em 6 vezes e eu ia ficar pagando mais 5 meses um equipamento que eu não tinha mais. Então foi um tombo violento. E a sorte que o tombo não foi maior porque eu não fui. Porque senão provavelmente eu teria levado a T1i com a 18-55, a 55-250 e a 40mm, que é uma lente que eu tenho super carinho porque ela foi uma das poucas coisas que sobraram. A minha quarentinha que ainda continua comigo até hoje. E bateu aquela tristeza, não tem como, você fica triste pra caramba porque você tenta fazer as coisas tudo certo, sabe? Aí vem um cara e tira as suas coisas, você não consegue você não tem como se defender de uma situação dessa. Aí deu essa tristeza, você bate uma tristeza em você quer desistir. Essa tristeza ficou comigo durante mais ou menos assim um dia. Eu fiquei um dia triste. No outro dia eu tava pensando assim, ok, aconteceu um problema e o que eu vou fazer agora? Como que eu vou resolver? Eu preciso comprar uma outra câmera. Mas já que eu me ferrei, eu vou me ferrar de vez mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um empréstimo e vou comprar uma 5D. Né? Então fui ver o preço da 5D, era, sei lá, 4 e pouco. Naquela época lá eu falei, putz, eu vou fazer um empréstimo de R$4.000? Eu vou viver para pagar esse empréstimo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou comprar uma câmera usada. Comecei a procurar no mercado usado. Isso é uma história interessante que eu não contei ainda para vocês. Como eu consegui a minha 5D? Comecei a pesquisar no Mercado Livre, então eu achei uma 5D que estava R$3.100, alguma coisa assim, que foi o preço que eu paguei na 7D, só que a 7D eu comprei nova. Fiz exatamente o empréstimo para comprar esse equipamento. Então a câmera custava, sei lá, 3.150, eu fiz um empréstimo de 3.150. Imprimi o boleto, aí fui lá no anúncio, perguntei pro cara aí, apertei para comprar, imprimi o boleto e fui pagar. Paguei o boleto. Quando eu cheguei em casa, para avisar o cara, já paguei o boleto, não sei o que, aquela coisa toda. O que tinha acontecido? Nesse período que eu imprimi o boleto do Mercado Livre e fui pagar na boca do caixa, alguém comprou via cartão de crédito. O sistema do Mercado Livre já identifica na hora e pede para você enviar o produto. Fala, já compraram aqui. E quando você compra via boleto, o que acontece? Você compra, paga e demora de 1 a 2 dias para compensar. Então eu perdi a câmera. Só que eu fiquei pensando, ok, deu errado, mas eu já paguei o negócio do Mercado Livre. O que eu vou fazer agora? Aí o cara falou, não, fica tranquilo que esse dinheiro vai ser estornado de volta para sua conta do Mercado Pago. E puta que lá merda, acabei de fazer um empréstimo, paguei o negócio e não tô com o dinheiro na mão agora. Aí eu fiquei triste, porque eu fiquei pensando, falei, cara, não tinha no Mercado Livre inteiro, não tinha nenhuma outra 5D nesse valor, era tudo tipo 3.500, 3 e pouco. Aí eu não conseguia comprar, porque eu já tinha feito empréstimo, minha mãe não tinha para me emprestar, ninguém tinha. Eu falei, eu tenho 3.150. Aí o vendedor, que era um vendedor do Rio de Janeiro, nunca me esqueço disso. Ele falou assim, ele me mandou um e-mail e falou, Ronaldo, eu acho que tem males que vêm pro bem. Aquela 5D que eu ia vender para você, ela tinha, sei lá, 50 mil cliques na época. Que é pouquíssimo para uma 5D, tá nova. Semana que vem eu vou catar uma outra 5D com menos de 3 mil cliques, porque o cara comprou nos Estados Unidos, usou só durante a viagem e me vendeu. Você vai querer ficar com ela? Eu falei, putz,
Querer eu quero, mas quanto que você vai fazer? Aí na época assim ele falou, meu, eu vou fazer um negócio pra você. Bom, ele queria, sei lá, 3.300, algo assim. Eu falei, meu, impossível, eu tenho 3.150 certinho, não tenho como colocar R$1 a mais. Ele falou, putz, mas aí pra baixar tanto assim não dá. Aí eu falei, nem por fora do Mercado Livre? Ele falou, por fora do Mercado Livre dá, porque aí você não paga comissão, né? Mas ele falou, eu moro no Rio de Janeiro. Eu falei, não tem problema, me dá sua conta que eu deposito pra você agora. Olha a loucura que eu fiz. Eu depositei R$3.150 na conta de uma pessoa do Rio de Janeiro, sem nem conhecer o cara, nunca nem vi esse cara. Não contei pra ninguém dentro de casa. Não contei pra ninguém isso aí. Eu falei, não, eu comprei uma câmera lá, vai chegar um dia aí, espera que vai chegar. Aí eu fiquei assim, ó, não passava uma agulha de novo, porque eu falei, meu, e se esse cara não mandar a câmera? Porque não tem vínculo nenhum, né? Não tem pra onde eu reclamar. Só que assim, sabe quando você confia na pessoa, a pessoa parece ser uma pessoa extremamente honesta? Eu confiei. E tá aqui comigo até hoje. Peguei essa câmera com menos de 3.000 cliques e tá perfeito. Existem pessoas boas, esse cara foi uma pessoa boa. Ele poderia ter me dado uma gambi, mas não deu. Existem pessoas honestas no mundo ainda. Esse cara foi um cara muito honesto. Mas aí tudo bem, peguei a 5D, né? Aí eu tava no auge. Eu falei, putz, agora eu tenho uma full frame. Agora tudo vai mudar. E eu continuava fazendo exatamente as mesmas fotos que eu fazia com a 7D e com a T1i. Só que agora eu tinha uma full frame. Foi nesse período que veio uma maturidade, que eu chamo de maturidade fotográfica, que é o momento que você percebe que não é a câmera, tá? Eu vejo muitos de vocês desvirtuam aquele lance que o fotógrafo mais experiente fala, que não é a câmera que faz, e sim o fotógrafo. E eu vejo que esse é um papo, esse é um aviso que o fotógrafo mais experiente dá para você, e que você insiste em fazer piadinha com isso. O cara tá assim, você fala isso daí, mas você tem, sei lá, duas 5D Mark IV. Eu pensava exatamente assim, mas só depois que você tem uma vivência na fotografia que você começa a entender. Você que tá me escutando aí, presta atenção nisso. Avança 10 anos no tempo, você tá com a sua 5D Mark X. 5D Mark X, olha que coisa maravilhosa. Você tá fazendo umas grandes fotos maravilhosas, que já tá experiente. Se eu te der a 5D Mark II, você vai fazer ainda uma foto incrível com essa câmera. Eu sei que você vai fazer, porque você já sabe como é que faz. Porque você já tem uma experiência como tirar o melhor do equipamento. Só que isso é uma maturidade que vem com você. A galera não entende isso no início. Eu também não entendia. Eu sempre fiz a mesma crítica. Fala que equipamento não vale nada, não muda nada, mas está com a melhor câmera do mercado. Sabe por que eu falo isso? Porque isso acontece comigo hoje. Um de vocês me mandou uma mensagem que eu achei uma mensagem muito triste, que foi a seguinte mensagem. Eu não lembro quem foi, faz tempo já. Desde que você ganhou a T3i, eu vejo suas fotos com elas e eu fico triste, porque eu tenho a mesma câmera e eu não consigo fazer nem metade do que você faz. Te falta um pouco mais de estudo. Estuda mais. Não tenta terceirizar por uma câmera melhor, tá? Não adianta, não vai adiantar. É claro, gente, é claro que um equipamento melhor te dá um nível de qualidade melhor. É claro que sim, tipo, eu sei que a 5D Mark II, que já é uma câmera antiga, é melhor que uma T3i, sabe? Eu sei disso, eu sei que tem mais qualidade de imagem. Só que não é de qualidade de imagem que eu tô falando. Se você está confundindo qualidade de imagem com boa fotografia, você precisa estudar mais. Estuda mais, por favor. Aí eu pensei o seguinte, falei, ok, beleza, tem uma 5D, mas eu tinha só a 40mm que servia nela, porque o resto das lentes tinha sido roubado. Então eu tinha a 55-250 e a 18-55 e a 40mm. E no full frame só servia a 40mm. Eu falei assim, eu vou pegar essa 55-250 e vou tentar trocar a 50mm, porque essa foi uma época, quando eu peguei a 5D, foi uma época que eu tava começando a retratar. Tava assim, eu quero fazer retrato. Eu precisava de lente para retrato. Então eu falei assim, preciso de uma 50mm. Fui num local aqui em São Paulo, que mexe com equipamento usado também, e falei assim, cara, pega essa 55-250 e me dá uma 50mm aí usado, porque a 55-250 valia muito mais, né? E lógico, o cara topou, né? O cara falou, só tenho essa daqui que tá bem usada, não sei o que, você quer? Eu falei, quero, daí. Aí eu saí fotografando o centro da cidade lá para testar a lente, para testar aquela coisa. Já conheci a lente, que era a 50mm 1.8, a Plastic Fantastic, a primeira versão 2 lá. Só que a lente estava completamente baqueada, mas mesmo assim
consegui sair, fiz boas fotos com ela, foi os primeiros retratos que eu fiz, foi com a 40mm e a 50mm 1.8. Aquela 50mm que eu comprei tava velhinha, então eu lembro até hoje, eu tava fotografando ali no centro da cidade, tinha uma galera de cosplay ali, né? Era um evento de cosplay, alguma coisa assim, eu falei, putz, eu vou fotografar aqui essa galera, não sei o que. Aí eu peguei a câmera assim, ó, coloquei aqui, ó, na hora que fui apertar pra fazer o foco foi... Eu falei, putz, deu pau esse negócio. Aí eu tirei aqui, não funcionava, não girava mais. Na hora que eu puxei, que eu girei assim, ó, plac, a lente abriu assim. Putz grila, velho. Putz grila. Mas tudo bem, esse vídeo não é sobre lentes. Depois eu posso contar as histórias sobre as lentes. Eu tava aqui já contando coisas que nem precisava. O tempo foi se passando, eu comprei uma segunda 7D. Comprei uma segunda 7D para substituir a T1i. Vendi a T1i e peguei uma 7D. Então eu tinha ficado com uma 5D e uma 7D. Eu e meu irmão começamos a entrar num caminho de retrato que não tinha mais volta. Então eu falei o seguinte, assim, ó, vamos fazer assim, eu vou pegar essa 7D, eu vou vender e vou investir o dinheiro numa outra 5D Mark II usada também. Comprei uma segunda 5D Mark II, então houve um momento da minha vida, um momento curto, que eu fiquei com duas 5D Mark II. Já tinha o canal, vocês já me conheciam já. Foi o período que eu vivi mais triste com a minha fotografia, porque assim, eu tinha evoluído na fotografia, eu já tinha aprendido a retratar as pessoas, eu já estava colocando as minhas ideias, já queria usar mais a luz do flash e tal, mas eu estava fotografando na rua. E lembrando, eu não trabalhava com fotografia. E eu estava fotografando na rua todo final de semana, as meninas e não sei o que, como se eu já estivesse trabalhando. Então assim, eu tava fazendo foto que eu nem gostava. Começou aquela época da galera, sabe? Vamos sair todo mundo junto, não sei o quê. E assim, no início era legal, mas depois eu falei, cara, não dá pra mim esse tipo de vida. Não dá, não é legal. Eu não consigo ser criativo aqui. Vocês acompanharam isso. Se você voltar no canal, tem tudo isso. Eu vou relatando tudo isso. Foi naquele período que eu falei, cansei, não saio mais para fotografar na rua. O que eu vou fazer? Eu vou montar um estúdio na minha garagem. Isso, vou deixar o card aí também, ó. Vocês assistirem. Isso é legal que tá tudo documentado. Depois, daqui a 10 anos que eu ver isso aí, eu vou lembrar de tudo isso aí. Aí eu falei, montei estúdio na garagem. Tô montando até hoje, vocês acompanham. O último vídeo, inclusive, foi baseado nisso, né? As atualizações do estúdio garagem. Continuei fotografando, aí eu tinha duas 5D. Só que assim, na época que eu fotografava na rua, fazia sentido, porque eu ficava com uma, meu irmão ficava com a outra, e ó, cada um ia para um lado e fotografava. Depois, não fazia mais sentido aqui dentro, porque assim, eu fotografava, enquanto um fotografa, o outro auxilia, ou sei lá, tá lá em cima tomando água deitado. Depois, quando é a vez dele, ele desce e eu vou lá pra cima ou ajudo ele. Então já não tinha o porquê ficar com duas 5D. Falei, vamos vender uma, né? Eu queria uma câmera que tivesse a telinha. Eu já tinha pensado na T3i. Eu falei, não vou comprar essa T7, essas câmeras caras aí. Seria bom se eu tivesse dinheiro? Seria bom, mas eu falei, vou catar a T3i. Ou uma 60D. Foi naquele período, que não faz muito tempo, que eu coloquei lá no Instagram que eu tava vendendo uma 5D ou trocando por uma T3i. E você me pagava a diferença, trocando por uma 60D, e você também me pagava a diferença. Foi nisso que eu consegui. Aí um rapaz, um de vocês aí, o Flávio, entrou em contato comigo e falou, cara, eu tenho uma T3i parada aqui, você quer pra você? Eu falei, oi? Você vai me dar uma T3i ou você quer que eu compre de você? Aí ele falou, não, vou te dar, tá aqui parado, não tô fazendo nada com ela. Aí eu falei, tamo aí. Aí ele me deu, que é essa daqui, essa maravilhosa T3i, ele me deu, junto com grip e tal. Pro canal, além de eu filmar, eu vou ter uma outra câmera para gerar conteúdo de APS-C, porque quem tá começando não tem uma full frame. É isso aqui que o cara tem, o cara quer ver você fazer boa foto com isso. Então foi pensando nisso, eu falei, cara, é óbvio, eu já sabia que dava para fazer boa foto, porque eu já tava naquele período de que, não é o equipamento, é minha criatividade, é a minha luz. Eu já tinha esse pensamento. Por isso que se eu colocar uma foto aqui feita com a T3i e colocar com uma 5D, você não vai sentir diferença nenhuma. A única forma de você saber é tendo essa imagem em alta no seu computador, que você vai abrir, aí você vai fazer assim, ó, você vai ampliar ela do tamanho que o olho da pessoa fica, do tamanho da sua cara, você vai falar, eu acho que essa aqui é a T3i, mas assim, ninguém consome fotografia assim. Eu lembrei o seguinte, eu tava conversando uma vez com um youtuber, quando eu comprei a full frame, os meus seguidores perceberam a diferença na minha fotografia. Eu respondi pra ela, falei, eles não perceberam. Ela falou, não, perceberam sim, porque me falaram. Eu falei, não, eles não perceberam, isso é psicológico. Como? Presta atenção. Eu falei, quando você comprou a sua full frame, você avisou eles que você comprou? Ela falou, avisei. Você postou foto da câmera? Postei foto da câmera. Então já tá no psicológico.
Se você posta uma foto boa, a galera vai atrelar aquilo ao full frame. Mas assim que você comprar a sua full frame, eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço para todos. Ok, você tem a full frame. Agora você não tem mais desculpa. Tchau, até o próximo vídeo.